Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. A aula de hoje está simplesmente imperdível. Isso porque aproveitaremos o caso escandaloso envolvendo o juiz do trabalho Marcos Scalécio, que está sendo investigado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e que também era professor do curso Damásio Educacional, um dos mais prestigiados do país, para estudarmos o crime de assédio sexual. Esse juiz, lotado no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, estaria sendo acusado, até o momento que nossa equipe gravava esse vídeo, ao menos por 10 mulheres, entre alunas, advogadas, professoras e funcionárias do tribunal, por assédio sexual que teria ocorrido entre os anos de 2014 e 2020, consoante as informações que teriam chegado ao conhecimento da ONG Me Too Brasil e do projeto Justiceiras. Segundo a imprensa, o referido juiz, volta e meia, aparecia para as mulheres nu em videochamadas transmitidas diretamente do seu escritório no tribunal. Pedia fotos das mulheres de calcinha, as assediava pela webcam, mandava mensagens insistentes através do WhatsApp, além de outras condutas inapropriadas. Já a rede de cursinhos preparatórios Damásio Educacional, onde o juiz acusado de assédio sexual dava aulas, se pronunciou, informando que ele teria sido desligado de seu quadro de professores e por isso já não daria mais aula em seus cursos preparatórios. Porém, toda essa desagradável questão envolvendo um membro da magistratura serve apenas de argumento para que possamos estudar aqui em nosso canal o crime de assédio sexual. Mas como eu já sei que vocês adoram quando eu começo a nossa aula com uma informação explosiva, impactante, verdadeiramente bombástica a respeito do assunto, então, atenção, minhas alunas, meus alunos, entre vocês nunca, mas nunca mesmo haverá assédio sexual. Como assim, professor? É isso mesmo. Simplesmente não existe a hipótese de termos assédio sexual entre alunos do ensino médio, do ensino superior, enfim, estudantes assim como vocês. Para, professor, é isso mesmo. E tem mais. Por que será que, atenção, entre alunos e professores, para alguns colegas, talvez nós não possamos falar em assédio sexual. Mas, professor, nós sempre ouvimos isso no dia a dia. Eu sei. Professor, na boa, aí já é demais. Não. Demais mesmo está a nossa aula de hoje. E querem ver uma outra coisa? Afinal, será que um padre, um pastor ou uma mãe de santo podem praticar o crime de assédio sexual em relação aos fiéis que frequentam a missa ou o culto? Ou pensem mesmo naquela pessoa que vive dando em cima de vocês de modo assintoso, insistente, inconveniente, ou seja, literalmente lhes assediando. Pois é, para o direito penal, talvez esse tipo de assédio não caracterize o crime de assédio sexual. Eita, agora foi que confundiu tudo, professor. O senhor está querendo dizer, então, que para o direito penal, o assédio sexual talvez não seja assédio sexual? É exatamente isso. Professor, o senhor bem que falou que a aula de hoje estava imperdível. Meus alunos, e está mesmo. Porém, somente entenderá todos os aspectos interpretativos, claro, quem ficar conosco até o final. Bom, feita essa introdução, acho que agora já podemos começar. Então, se vocês ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal e ativem também o sininho e as notificações para vocês serem informados imediatamente com exclusividade assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e seu comentário. E meus alunos, não mudem de canal, porque o nosso novo episódio começa já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após o meu diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. Podemos iniciar dizendo que boa parte das situações que vemos na imprensa, descrita nas manchetes como sendo hipótese de assédio sexual, não irão corresponder ao que está previsto na descrição típica do crime de assédio sexual, disposto no artigo 216-A do Código Penal, consoante veremos daqui a pouco no decorrer da aula.
Mas antes, devemos pontuar que, sob o aspecto administrativo, em função da apuração do CNJ, vale recordar que a Lei Complementar número 35 de 79, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, nos termos do seu artigo 42, em tese, após a conclusão do processo administrativo disciplinar, poderia impor ao magistrado as seguintes penas disciplinares: advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, aposentadoria compulsória, também com vencimentos proporcionais e, por fim, demissão. Bom, feita essa observação, passemos agora para verificar os elementos constitutivos do tipo. E percebam que sua análise é imperativa, uma vez que identificaremos uma miríade de situações que, de imediato, meus futuros advogados e minhas futuras promotoras notarão que não se trata do crime de assédio sexual, podendo caracterizar, na maior parte dos casos, outro tipo penal. Com efeito, ressaltemos que o principal elemento balizador das circunstâncias que poderão ser enquadradas no crime de assédio sexual, nos termos do artigo 216-A, que é punido com pena de 1 a 2 anos de detenção, está calcado na relação existente entre o autor e a vítima. Meus alunos, atenção! Somente se pode falar em assédio sexual quando o agente se prevalece de sua condição hierárquica ou de ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Professor, isso parece ser fundamental. Então, repita e explique melhor. Ok, é importante sim. A premissa interpretativa básica para que um caso se amolde ao disposto no artigo 216-A é a relação hierárquica entre o superior e um subordinado. E mais que isso, é fundamental que o superior se prevaleça dessa circunstância para a obtenção de vantagem sexual ou de favorecimento sexual. Daí, já podemos tirar inúmeras conclusões. A mais simples é que nunca haverá assédio sexual sem que haja uma relação empregatícia, trabalhista entre as partes. Sem isso, esqueçam, precisaremos buscar um outro tipo penal. Da mesma forma, também nunca iremos discutir assédio sexual quando a atitude partir do funcionário, do subordinado, em relação ao superior. Haja vista que a conduta precisa partir sempre de cima para baixo. E vejam que, ainda sem termos verificado todos os demais elementos constitutivos do tipo, os meus alunos já podem estabelecer que entre pessoas completamente desconhecidas, que não têm nenhuma relação entre si e que se encontram ao acaso na rua, no shopping, que se encontrem na praia ou no estádio de futebol, na balada, atenção, nunca haverá assédio sexual. Da mesma forma, entre vocês, colegas de sala de aula, também não poderemos falar em assédio sexual. E, a partir dessas premissas, vocês já vão ampliando o raciocínio para outras hipóteses, como colegas de trabalho, ou que tenham o mesmo grau hierárquico, o mesmo nível funcional. Obviamente, não constataremos a existência do crime de assédio sexual. No que tange aos demais elementos constitutivos do tipo, deve-se notar a crítica que fazemos ao núcleo verbal empregado pelo legislador para a construção da exegese do crime de assédio sexual. E isso tem a ver com o núcleo verbal constranger, uma vez que nossos alunos estão acostumados, principalmente em crimes como estupro ou o próprio constrangimento ilegal, a interpretá-lo no sentido de coagir, obrigar ou forçar, via de regra, mediante violência ou grave ameaça. Contudo, aqui no crime de assédio sexual, vocês devem analisá-lo na acepção de criar um mal-estar, de envergonhar, de criar uma situação constrangedora, embaraçosa, uma vez que se o constrangimento para a obtenção da vantagem ou do favorecimento sexual ocorrer mediante violência ou grave ameaça, aí vocês já sabem que provavelmente estaremos falando do crime de estupro. E, por fim, a questão do vínculo entre professores e alunos, padres, entre pastores ou entre mães de santo e seus fiéis. Nesse sentido,
Conclusivamente, vocês já devem ter entendido que as linhas teóricas que propõem a inexistência do crime nesses casos se baseiam no fato de que, ainda que haja uma relação de respeito e até de certa obediência entre as partes nas hipóteses propostas, não se pode dizer decisivamente que exista relação hierárquica empregatícia entre as partes, não se podendo afirmar, então, que haja subordinação hierárquica inerente ao emprego, cargo ou função que ambas as partes precisariam ocupar em uma estrutura funcional. E repito, mesmo que se perceba o respeito, liderança e obediência existente entre elas, podendo provavelmente a conduta se adequar a outro tipo penal. Todavia, isso já é assunto para uma outra aula. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, inscreva-se aí no nosso canal e já deixem seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.